Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast A Vida no Esporte. Nós estamos aqui mais uma semana e o nosso convidado de hoje é alguém muito especial que nós estávamos esperando há um tempinho, até porque a agenda dele é muito concorrida. Eu tenho certeza que vocês vão se deleitar com esse bate-papo especial, lembrando que esse podcast é um podcast direcional, ativacional. É o seu podcast que te leva a possibilidades, que conta histórias da vida real e que tem enchido você de ânimo, de esperança, para você também realizar sonhos que talvez na sua cabeça são impossíveis, mas nós somos provas disso, de que o impossível ele pode acontecer. Doutor Carlos, hoje o bate-papo vai ser especial, hein? Hoje vai ser, boa tarde, você que nos acompanha, hoje vai ser um treta campeão, ídolo por onde passou. Dispensa comentários, eu vou passar essa bola para você apresentar ele. E a novidade também é que agora o A Vida no Esporte é um instituto A Vida no Esporte. Né? E isso tem que ser falado, porque o podcast é um braço do instituto, então você que tem nos acompanhado, esse podcast pode ter certeza que tem o objetivo de educar, direcionar, abrir portas, porque tem nossos participantes, Ricardo, dá essa possibilidade também dessa pessoa que está assistindo se inserir no mercado de trabalho, de trazer clareza para os pais, de trazer clareza para os atletas, o que fazer, como fazer. Então fique conosco, porque o nosso convidado de hoje vai te ajudar e muito. Eu costumo falar que esse podcast ele é um curso gratuito para você. Se eu tivesse essa oportunidade enquanto eu jogava, quantos atletas que vive talvez na concentração, está num momento assim ocioso e tal, o que eu vou fazer? Ao invés de ficar no telefone, que você pode também, mas não muito tempo, cara, eu vou assistir o podcast A Vida no Esporte. Sabe por quê? Porque é tanta informação e possibilidades, como você mesmo falou, de poder levar para você que está aí desse lado uma história da vida real, de possibilidades para que você também possa ser o protagonista da sua própria história. Bom, vamos deixar de falar agora do que é só o podcast, mas eu quero apresentar aqui hoje esse grande amigo, essa referência, um grande gestor, um jogador multicampeão, como já foi falado aqui pelo Carlos Alexandre, tetracampeão mundial e, cara, ídolo no mundo. Mauro Silva, muito obrigado. Que honra estar recebendo você aqui. De verdade, nós estamos assim felizes com a sua presença, porque você, sim, é uma grande referência de como você conduzir a sua carreira, não só dentro do campo, mas também fora, como você pode explorar novos caminhos após a aposentadoria dos gramados. E quando eu falo de uma referência que eu gostaria de modelar, eu estou falando com toda sinceridade. Essa referência como gestor, como pessoa, como ser humano, é você. Muito obrigado por abrilhantar o nosso podcast A Vida no Esporte. Seja bem-vindo. Ô Ricardo, que honra estar aqui com vocês. A satisfação é toda minha. Tenho uma profunda admiração assim, por você, pela sua história, pela sua trajetória. Enfim, queria muito estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa desse podcast A Vida no Esporte, pelo Instituto A Vida no Esporte. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitos meninos, sim, muitas carreiras, porque você, assim, desculpa, para mim você é um grande exemplo de vida, de comportamento, de superação, de espiritualidade. Eu acho que esse exemplo ele precisa ser compartilhado. Eu sei que você é um cara generoso. E parabéns por compartilhar esse conhecimento, essas experiências que vai realmente ajudar muitas famílias, muitas pessoas. Doutor Carlos, um prazer estar aqui com você. Conheci outro dia no evento do lançamento do Instituto A Vida no Esporte. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Nós estamos digerindo ainda. Imagino. Foi emocionante estar lá com vocês. Fiquei muito feliz, agradeço muito pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês, bater esse papo, poder compartilhar um pouco da minha trajetória, das minhas vivências, das dificuldades que eu tive aí também na jornada, nesse caminho. Muito bom. Mauro, antes da gente adentrar na sua carreira em si, é importante as pessoas saberem a essência do Mauro. Então a gente inicia com uma pergunta. Quem é o Mauro Silva?
Doutor Carlos, o Mauro Silva é uma pessoa muito simples, muito simples. Eu perdi meu pai, eu tinha apenas 12 anos. Nós somos 3 irmãos. O Sebastião tinha 14, o Sérgio, na época, o meu irmão mais velho, tinha 19. Meu pai morreu de acidente na represa Bínigs. E aí, em São Bernardo do Campo, a minha mãe acabou indo para o interior de São Paulo. E Monte Alegre do Sul, uma cidade de 7 mil habitantes, e eu fiquei ali dos 12 até os 16, quando eu fui para o Guarani, em Campinas. Então, nós, uma família muito simples, mas a gente cresceu muito unido ali em torno da minha mãe, que foi uma heroína, porque ela e meu pai, eles valorizavam muito a educação, a formação, o estudo. Meus 2 irmãos fizeram faculdade, né, e ela queria muito que todo mundo estudasse, ela não queria que eu jogasse futebol. Aí eu fui para Campinas, o Guarani me colocou no Colégio Técnico da PUC Campinas, me pagou o cursinho objetivo, curso de inglês. Aí depois que eu terminei minha carreira, acabei fazendo o curso universitário em administração de empresas, e outros vários cursos, pós-graduação, enfim. Mas como meu pai e minha mãe davam tanto valor à educação, ela não queria que eu jogasse, né? Ela sempre falava, futebol não dá camisa para ninguém, né? Essa frase. É isso mesmo. E aí acabou que, enfim, no meu caso deu certo, mas nós somos uma família muito simples, mas muito unida, assim, que valorizava muito os valores, a educação, e isso fez uma diferença na pessoa que eu me tornei. Eu acho que essa base familiar, esse entorno, eu levei para toda a minha carreira. E é interessante que muitas pessoas perdem os pais quando jovens, né, criança. Muito duro. E quando ele perde uma referência paterna, ele se perde na vida. Como foi para você perder essa referência paterna aos 12 anos de idade? Doutor, foi terrível, na verdade. Eu sempre digo que eu acho que um dos maiores medos de uma criança, um dos maiores medos que eu tinha de verdade de criança, era perder ou meu pai ou a minha mãe, assim. Então foi muito traumático de verdade, assim, porque eu lembro, Ricardo, assim, que nós durante muitos anos, era um assunto que eu tinha dificuldade para falar sobre isso, e chegava no Natal, que é uma data especial, a gente nunca comemorava o Natal, assim, sabe, de fazer uma celebração natalina, porque era como se faltasse, naquele momento tão especial, faltasse uma figura ali que era central, que era chave na família. Então foi muito difícil, a gente se fortaleceu, porque a gente cresceu muito unido, mas foi muito traumático, assim. Eu sempre falo que os maiores medos de uma criança, pelo menos o meu medo de criança, era perder o meu pai ou minha mãe, né? E foi muito duro para a gente. Aí a Monte Alegre do Sul, a maioria dos meus familiares são de lá, meus tios, minhas tias, os irmãos dos meus pais, do meu pai, os irmãos da minha mãe. Então a gente cresceu arropado pela família, pela cidade que acolheu a gente, assim, mas foi muito difícil, foi muito duro. É muito difícil para nós lidar com a perda, né? Nós não estamos preparados para isso. Cria-se uma profunda tristeza que acompanha a gente por anos da nossa vida, né? Eu me identifico muito com o que você fala, com a sua simplicidade, de onde você vem, com a família, de perder o pai muito cedo. Eu perdi meu pai muito cedo também, com 8 anos. Caramba. E eu procurei, em algum momento, encontrar essa referência paterna nos meus irmãos, que não aconteceu. Infelizmente, isso não aconteceu. Dentro desse percurso que você está sentindo essa ausência, em que as festas da família, que no caso seria essa festa de final de ano, que a família se junta para celebrar mais um ano, mais uma festividade, você nota que falta aquela referência, né? Como é tão difícil lidar com a ausência de alguém que é tão importante na nossa vida, né? Mas você encontrou, sem sombra de dúvidas, e eu acredito na sua fala, essa força, esse apoio, né, na sua família, na sua mãe. E a gente sempre fala aqui, Mauro, para os jovens,
e também para os adultos que já cresceram, constituíram famílias, que têm os seus pais, que uma das coisas mais importantes na vida é a gente aprender a valorizar os pais. Porque nós não estaríamos aqui se não fosse eles. Nós só estamos aqui porque eles decidiram, em amor, né, constituir uma família. E eu percebo que a família é uma base muito sólida na sua vida. Sim, Ricardo, totalmente assim, porque eu voltei para o Brasil depois de 13 anos na Espanha, né? Estava muito feliz na Galícia, em La Coruña, identificado com a cultura. Foram 13 anos, Mauro. 13, com propostas assim importantes, né? Eu estava comentando com o Dr. Alexandre para sair. Mas, Mauro, a cidade não ia deixar você sair de lá, não. Iam fechar a cidade para impedir a sua saída, porque você é muito querido. Ricardo, assim, é uma coisa inexplicável, assim, o carinho, né, a identificação que eu construí com o clube, né. Eu na minha vida, assim, a empresa, o clube sempre esteve acima dos meus interesses pessoais. Então, eu sempre tentei dar o meu melhor, né, e lutei pelo clube. Mas o clube também me tratou muito bem. Chegou um momento, Ricardo, na cidade, que as senhoras, né, eu falo assim, me paravam nas ruas. Maurinho, meu filho, era como se eu fosse filho delas, neto. Ricardo, de verdade, eu não tinha condições de vestir nenhuma outra camisa na Espanha que não fosse a camisa do La Coruña, né? Eu estava comentando com o Dr. Alexandre, inclusive, porque eu teve momentos depois da Copa que eu tive 2 lesões graves. A primeira de tendão patelar, fiquei 4 meses. E depois uma necrose no tornozelo direito. E quando eu fui para Barcelona para para fazer a consulta com o doutor Borrell, lá do Barcelona, o falecido doutor Borrell, ele falou: Mauro, a sua lesão é muito parecida à do Van Basten e existe um risco alto que você não volte a jogar futebol. Meu Deus verdade, do céu, cara. Assim, sério, assim, meu? Você estava com quantos anos, 26. Mauro? Desculpa. Cara 26, do céu, cara. 26 anos. Depois da Copa, E aí, meu filho era recém-nascido, Maurinho, né? E eu, Ricardo, depois de tudo que a gente passou na vida, eu sempre olho o copo, como os espanhóis dizem, o copo meio cheio, né? Eu falei, posso jogar, estou machucado. Não sei nem se eu vou voltar a jogar. Mas o Maurinho tinha acabado de nascer. Eu falei, vou ficar em casa, vou curtir o Maurinho, vou curtir minha esposa, Teruma. E com isso eu estava feliz ali, né? Mas eu estava contando, eu volto para La Coruña com o médico do clube, o Dr. Cobian, e ele faz uma reunião com o Lendoiro, que é o presidente do clube. O presidente. Lendoiro. Eu, quando cheguei lá, ele ainda estava na gestão do clube. Eu cheguei em 2003 lá. Ficou 25 anos o Lendoiro. É um personagem histórico lá, como Lopeira, exatamente. Esses personagens históricos do futebol espanhol. Mas ele, Ricardo, senta com o Dr. Cobian, o Augusto, existe uma possibilidade grande que o Mauro não volte a jogar futebol, esse é o diagnóstico do Dr. Borrell. Ele falou, Mauro, puxa, sinto muito, lamento muito, mas eu quero renovar seu contrato por mais 4 anos. Ele me ofereceu mais 4 anos de contrato, sabendo que eu talvez não... Corria esse risco de você não voltar a jogar. Ricardo, isso aí, do presidente, olha, eu falei, eu agradeço demais a oferta. Eu falei, eu não estou confortável nesse momento para assinar nada, para assumir nenhum compromisso, mas eu agradeço muito a sua proposta. E, Ricardo, quando apareceu a proposta do Madrid em 2000, para mim, assim, não era nem uma questão financeira, né? Era uma questão de... Eu não podia sair do La Coruña, eu sabia. Lógico que eu fiquei feliz com a proposta do Madrid, com o interesse de querer me levar, mas o maior clube do mundo, né? Eu falei, gente, eu estou muito feliz aqui, minha família está feliz, a cidade gosta muito de mim, né? Então, eu fiquei lá e assim, mas aí... o que acontece? Com o tempo, os torcedores, o clube, a notícia da proposta do Madrid acabou se tornou pública, né? Eu não comentei nada na época, mas aí quando os torcedores souberam, o clube soube disso, né? Aí aumentou mais o carinho que eles tinham por mim, assim. Então era Ricardo, de verdade, inexplicável. Eu nunca me senti tão querido, tão assim. Para mim, tá no Brasil, tá na Espanha, tá em La Coruña, era como se eu tivesse nascido ali. Tem uma rua lá que chama a Calle de la Torre, né? Calle de la Torre. Calle de la Torre. Os caras falam, Mauro, parece que você nasceu aqui
eu me sentia super identificado com o clube, com a cultura. Eu nunca fui tão feliz na minha vida como em La Coruña, Ricardo. Se sentiu pertencente mesmo, totalmente, né, Mauro? Totalmente. E você tem na sua descendência aí, você tem um pouquinho, não tem, Mauro, de sangue ibérico, né? Sim, fiz o exame de DNA e, surpreendentemente, o percentual muito alto da Península Ibérica. Incrível, é uma coisa impressionante. Não, até me emocionou na época quando saiu o resultado do exame de DNA, uma reportagem lá do UOL que o pessoal me fez e encontrou esse percentual. Eu falei, caramba, que impressionante. Então eu tenho a dupla cidadania, né? Me sinto galego, os meus filhos nasceram lá, são galegos, a minha esposa também, a Terúbia, tem a nacionalidade espanhola, então a gente podia estar mais feliz, mais identificado onde eu estava. Impressionante, Ricardo, impressionante. E você conquistou, cara, é isso, você conquistou o respeito e a idolatria, cara, de uma cidade, de um povo, cara, por causa disso, cara, de você realmente ser um cara correto, de falar assim, olha, eu agradeço essa proposta, mas eu não me sinto à vontade para poder assinar, e depois, de forma, sem você anunciar, sem você falar nada, essa notícia, esse seu comportamento, essa sua postura acabou, cara, tomando um eco tão grande que aí, partindo do momento em que o torcedor, em que a cidade, em que souberam da sua conduta, aí pronto, aí essa idolatria ela tomou uma força, esse respeito cresceu muito, e depois disso veio até o nome de uma rua, né, homenageando você nisso, né? Cara, as coisas, eu fico sempre assim, eu me pego nesses detalhes, eu falo para vocês sempre aqui, nunca, o impossível só cabe na mente do ser humano, ele está reservado para nós. Mas quando a gente vê histórias como essa, e de vários outros que vocês tiveram acesso de ouvir aqui no podcast, isso daí é como se fosse uma faísquinha para você. Pega isso, mesmo após uma grande perda, uma grande dor, você pode sim ressignificar, você pode desenhar novos projetos e trabalhar arduamente para você mudar esse cenário de dor na sua vida e você realizar sonhos inimagináveis de um menino, né, que após a perda da sua grande referência, encontrou na família, encontrou no futebol, em um país estrangeiro, uma segunda família, um carinho, um respeito, uma admiração, a ponto de ficar marcado para sempre na história desse clube e dessa cidade. Isso é fantástico. Ricardo, caramba, é assim, é que são tantos detalhes, tantas coisas assim, né? Os torcedores jogaram Rivaldo, Bebeto, Djalminha, jogadores craques, jogadores tecnicamente muito superiores, muito melhores do que eu, né? E teve uma eleição com os torcedores para eleger o melhor jogador da história do clube. A torcida escolhe Mauro Silva, fala assim, então... Ricardo, aí o prefeito lá, um dos prefeitos que foi o cara que fez a proposta para a Câmara dos Vereadores da rua, né? O Francisco Vasques, a gente fala de Paco Vasques. Paco. Ele depois foi embaixador do Vaticano. E no dia da inauguração da rua, ele não pôde estar, porque ele estava em Roma. Ele era embaixador lá da Espanha. E aí ele escreveu uma carta à mão, né? Que eles dão muito valor a quando você escreve... Né, com a sua caligrafia, com a sua letra ali, a punho, né, como eles falam, e me mandou no dia da inauguração da rua, que não ia poder estar lá. Aí o reitor da universidade, o José Luiz Meilan Gil, é um cara muito importante, foi secretário de Estado, foi uma figura importante na política espanhola durante muitos anos, né, tinha um carinho por mim, colocou um campus na universidade, Campus Mauro Silva. E ele era um cara muito especial, né? E, Ricardo, ele sempre me dizia, ele falava, Mauro, os jovens, as crianças precisam de boas referências, de bons exemplos. Fantástico. Ele falou, vocês têm um papel muito importante para a formação desses jovens, né? Então, isso constantemente, ele foi uma pessoa, me ajudou, foi importante, porque ele sempre batia nessa tecla, né, Ricardo, da importância da referência, do bom comportamento,
de ser exemplo, né? Isso ficou muito, muito marcado. Mas La Coruña foi muito especial em todos os aspectos para mim, mas enfim. Mas eu estava falando, voltando para o Brasil depois de tudo isso, Ricardo, por causa da minha mãe. Por causa da minha mãe, assim, porque, né, lógico que estava bem financeiramente, tinha construído uma história de sucesso num país onde as pessoas me idolatravam, me adoravam, mas eu sentia a falta de, depois de tudo que ela tinha feito por mim, de estar um pouco mais próximo dela, de retribuir, né, Ricardo? Porque eu falei, puta, agora que eu tenho dinheiro, Sim, que eu tenho prestígio, que eu conquistei muitas coisas, eu falei, é o momento de eu tentar estar um pouco mais próximo dela. Então, exato. o pessoal fala, por que você voltou ao Brasil? Porque é isso, né, Ricardo? Assim, eu acho que o coração, nesse momento, falou mais alto do que a razão de falar, não, na Espanha você tem qualidade de vida, você tem segurança, você tem um país que te oferece, talvez, naquele momento, hoje, coisas diferentes do Brasil. Mas eu falei, mas minha mãe que me deu tudo, que foi tão importante para mim, está lá, e eu vou voltar para estar um pouquinho mais próximo dela, para poder conviver mais e poder agradecer tudo que ela fez por mim. Né? Princípio de honra, né? Princípio de honra, cara. Um homem que tem uma memória, cara, como o Mauro está nos mostrando aqui. Você vê os detalhes? Ele lembra do nome de todo mundo, cara, quem foi importante. Ele cita o nome de todos. E é exatamente isso que a gente também valoriza. Você lembrar das pessoas que foram importantes nessa trajetória, né, nesse caminho. Você poder citar o nome delas com carinho, com respeito, com admiração, trazendo honra mesmo, honrando essas pessoas. E eu sempre falo que só honra alguém se você tiver honra. Quando você honra uma outra pessoa, significa que você também tem essa honra. Porque quem não tem honra, ele tem dificuldade de honrar outras pessoas. Então, isso é muito importante. Você sempre lembrar de quem foi importante na sua trajetória. Tanto lá no começo, na trajetória, já na realização do sonho, em alguma fase da sua vida, alguém que foi muito importante. Faça esse exercício, lembre sempre dela. Talvez seja na sua oração, talvez seja num momento em que você está contando e relatando, dando relatos da sua história. Lembre de pessoas, porque isso engrandece você. É por isso que você é essa grande referência, por causa desse princípio de honra que você está nos ensinando aqui. Tá, Ricardo, não, obrigado assim, pelas palavras, muito gentil. Eu não sei, é que tanta gente me ajudou, tanto, muitas pessoas assim, né? Eu, estando hoje na federação desse trabalho, né? Eu falo para os treinadores assim, como eles são importantes para os atletas, né? Eu, assim, perdi meu pai com 12 anos. Uma das pessoas que me ajudou demais, aproveitando esse gancho que você colocou, o Parreira foi uma figura para mim, o Ricardo, assim... Eu tive o privilégio também de ouvir os conselhos dele. Né? Eu falo, professor, tudo que eu sou, eu falo para ele, tudo que eu sou dentro de campo e fora do campo, eu devo... Porque eu via ele, Ricardo, conheci com ele no Bragantino, lá chegando depois de 14 anos fora do Brasil, eu olhava para o Parreira e eu falava, puta, um dia eu quero ser igual. Cara educado, culto, inteligente, né? Trabalhador, foi uma referência. Tive a felicidade de trabalhar com grandes treinadores, né? O Vanderlei, o Enio Andrade, o Filipão, relação com todos, aprendi muito com todos eles e me ajudaram muitos também com os conselhos, mas o Parreira me ajudou muito dentro e fora de campo. Ele meio que, sei lá, me adotou, a família lá, a esposa, a dona Leila, as filhas, a Vanessa, a Daniela, enfim. Então, foi uma pessoa muito importante na pessoa que eu me converti. Na verdade, né, Ricardo, eu às vezes falo assim que depois de tudo que aconteceu no futebol, assim, dos títulos, né, a Copa do Mundo de 94, ganhei a Copa América em 97, esses anos no La Coruña, os títulos foram 6 títulos oficiais que nós ganhamos lá no La Coruña, jogamos 5 Ligas dos Campeões, chegamos na semifinal. Se você falar, Mauro, de tudo isso, o que é mais importante? Eu vou falar que foi a pessoa que o esporte fez eu me tornar, Ricardo, e os amigos que eu fiz, pessoas como você, de verdade, não é porque eu estou no seu podcast aqui, eu tenho que falar... Conhecer você, conviver com você, a pessoa que você é, assim, Ricardo, é isso que dá sentido, de verdade. Você, e falo Parreira, e sei lá, Djalminha, Rivaldo, grandes amigos, pessoas que o futebol me deu, doutor Alexandre, assim, sabe? Isso é o mais importante. A pessoa que eu me converti
E a jornada e os amigos que o querido Bebeto, puxa, Bebeto, não posso esquecer, Bebeto, Tafarel, Dum, enfim, não posso mais, assim, Ricardo Gomes, mas enfim, muita gente boa, Ricardo, assim, esses amigos que eu levo para a vida, Zinho, né, Jorginho, enfim, gente que eu quero demais, assim, Donato, eu não vou parar de citar nomes porque vou esquecer um monte de gente, mas assim, o Wagner Mancini, gente, foi muito importante para mim, me ajudaram muito. E isso é o mais importante, Ricardo, a pessoa que o esporte com o futebol fez eu me converter e os amigos, pessoas como você que eu fiz nessa jornada, de verdade, falando de coração. Obrigado, Mauro. Mauro, no seu relato aqui, você teve uma hora que fala sobre lesão. Você sofreu uma lesão, né? Isso tudo mostra que vários atletas, quando ele sofre uma lesão, desencadeia nele a depressão. Porque se a gente for pegar no âmbito geral, atletas de modalidade individual que sofre uma lesão, ele vai depender de terceiros. Ele depende de si para poder gerar rendimento, para trazer rendimento para sua casa. Então isso desencadeia depressão em muitos atletas. Como que você lidou com a lesão que você sofreu na época do La Coruña? E o médico falou assim, você pode parar de jogar bola, e você conseguiu reverter aquela situação, mas como que você recebeu aquela notícia e como que você conseguiu ter força mental para falar, não, eu vou superar e eu vou dar a volta por cima? Tá. Doutor Alexandre, depois de tudo que tinha acontecido na minha vida, né, eu acho que as dificuldades, as adversidades, os obstáculos que surgem na vida da gente são oportunidades de crescimento, né, espiritualmente falando, pessoalmente falando. Então, eu com 20 anos no Guarani eu já tinha feito 3 cirurgias, depois eu fiz mais 3 na Espanha, foram 6 cirurgias em total. Uau, Mauro, tudo isso, Mauro. Com 20 anos tinha feito 3. Não, o Guarani, quando eu saio do Guarani e vou para o Bragantino, era um pouco, não, jogador bichado, não vai dar nada, dá certo, só machuca. Acredito que talvez por sobrecarga de trabalho, de treino, né? Na época a gente fala que a carga física de treino não era científica, era uma coisa muito mais empírica, e os treinadores, os preparadores físicos eram um pouco pelo feeling, desejo de performance em campo, enfim, eram outros momentos, né? Mas assim, Ricardo, depois de ter perdido meu pai com 12 anos, chegou um momento que assim, eu estava ali no Guarani e sei lá, eu sempre, Ricardo, chegou um momento que eu sempre me considerei um privilegiado, assim, privilegiado de verdade. Eu estava na Espanha e eu falo, gente, tá tudo bem, eu saí de uma família muito simples, olha onde eu tô. O espanhol, eles falam que eles sempre olham o copo meio cheio. Eu também, na minha vida, eu sempre olho o copo meio cheio. Quando eu fui para o Bragantino, Ricardo, saí do Guarani. O Guarani é um clube muito estruturado, o Bragantino na época menos, não tinha centro de treinamento, tinha um estádio. Eu falei, caramba, aqui é fim de carreira, aqui vai ser. Eu já estava ali com o meu curso técnico pensando em trabalhar em algum lugar. Eu falei, mas aí dali, Ricardo, eu fui para a seleção, eu fui para a Espanha. Então, mais uma vez, com quantos anos? Isso com 22. Com 22 anos. Com 22. Então, Ricardo, eu não reclamo de nada nunca. Eu acho que às vezes aparecem algumas situações difíceis na vida que são provações e oportunidades também, oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de ver como a gente enfrenta aquela situação difícil, né? Eu sei da história de vocês, eu sei também que vocês passaram por situações muito difíceis. Então, eu não reclamo de nada. Eu sempre agradeço a Deus, falo, Deus, obrigado por tudo que o Senhor me deu coisas demais, eu não merecia tudo o que você me deu, então tá tudo certo para mim, Ricardo, tá tudo bem, eu não posso jogar, estou em casa com a minha esposa, com o meu filho, Maurinho acabou de nascer, e olha que bênção estar aqui com ele, com a minha esposa e poder conviver, né? Eu olhava aquilo e falava, pô, estou feliz também, porque eu não posso treinar, não posso jogar, mas eu estou aqui com a minha esposa e com o meu filho. Então, para mim sempre fez muito sentido não reclamar de nada e sempre falar, Deus, obrigado por tudo, o Senhor já me deu coisa demais. Tem muita gente que tem muito sofrimento, muita dificuldade na vida, e eu não posso reclamar de nada, Ricardo, só tem que agradecer. Eu sempre me considerei um privilegiado. Essa é a mentalidade e a força que ele carrega, né, que ele está transmitindo aqui para nós. E uma lição, que eu sempre pego os detalhes na entrevista dos nossos convidados. Se você é atleta de alta performance, se você que está galgando, se você que está buscando a realização do seu sonho, está passando por alguma adversidade, se lesionou, o Mauro encontrou um motivo de sorrir diante de uma lesão que fez ele pensar que talvez fosse o fim da carreira dele. Então, não faça julgamentos
ou não se puna tanto. Aproveita e entenda que para tudo existe um propósito. Se você se lesionou, se você não está conseguindo exercer a sua profissão, fazer aquilo que você tanto ama, que eu sei, que é estar no campo, que é jogar bola, que é estar fazendo parte do elenco, mas que por um infortúnio você hoje não está podendo, aproveita. Deus te deu uma família, aproveite seu filho, se você tem filho, aproveite sua esposa, aproveite seus pais e continue fazendo o que precisa ser feito dentro do clube, o processo de fisioterapia, de você estar fazendo todos os dias, faça isso, mas não perca a beleza da vida. É isso. Você não é só um jogador de futebol o tempo todo. Você é pai, você é filho, você é marido. E isso você precisa aprender. Eu acho que isso sim também é um antídoto poderoso para curar muitos atletas que entram nesse processo de, como você falou, às vezes de depressão por causa de uma lesão. Eu sofri lesões e eu também fiquei muito triste, principalmente a lesão que me tirou da Copa do Mundo de 2006, que é que me dá... Eu falo assim, eu já falei em algumas entrevistas, né, que aquela era a minha Copa no sentido de fazer parte daquele grupo da Copa de 2006. Porque eu estou frequentando a seleção brasileira desde 2002, a minha primeira convocação pela Portuguesa. E aí, depois eu vou para a seleção em 2004, porque aí eu vou para a Europa, vou para o Valência, aí vou para a seleção em 2004, sou campeão da Copa América, vou para 2005, campeão da Copa das Confederações, aí me machuco no final do ano de 2005, que é a Copa do Mundo de 2006. Eu estava no elenco, fiz parte daquele elenco que estava disputando. E como eu encontrei isso também na família, esse apoio, de entender que, olha, bom, tá, é o processo, eu tenho que passar por isso, Deus está querendo falar comigo alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa que eu vou sair mais forte. O que eu preciso fazer durante esse processo? Preciso agora cuidar, preciso fazer a fisioterapia direitinho, não posso falhar nisso, não posso naquilo. Diante disso, eu vou poder estar com a minha família mais tempo, então eu vou aproveitar, já que o futebol tira muito a gente de casa, né? Então, isso é muito legal, essa mentalidade, foco de alguém que conseguiu enxergar em uma adversidade algo belo e de encontrar e falar assim, Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, que o Senhor me deu, alguma coisa eu tenho certeza que você está querendo me ensinar e eu vou aprender, eu vou estar muito atento a isso, mas agora eu vou aproveitar então a minha família, eu vou aproveitar o meu filho, vou aproveitar a minha esposa, isso é muito legal. É uma lição que você deixa também para o nosso público, porque tem muita gente que está realmente lamentando um infortúnio. E ninguém gosta de passar por esses infortúnios, Mauro. Mas eu costumo usar sempre uma metáfora, às vezes, para as minhas ideias, para as minhas palestras. Eu falo sempre assim, gente, uma criança, ela, para aprender a andar, ela caiu muitas vezes. E todas as vezes que ela caía, alguém que via que foi uma queda que ela poderia chorar, alguém ia sorrindo e falar, vai, vamos lá, levanta de novo, incentiva ele, vamos de novo. E ela levantava e caía de novo. Levantava e caía de novo. E eu falo para essas pessoas, você desenvolveu, quando criança, essa capacidade de cair e se levantar. Então se levante. Você vai se levantar se você está passando por esse infortúnio. Se você sofreu uma lesão, se você não está podendo exercer a sua profissão, você vai se levantar. Lembra, quando você era criança, você caiu muitas vezes e você se levantou. E isso vai fazer você desenvolver essa mentalidade mais resiliente, mais tenaz, de saber lidar com esses momentos de dor, né? Esses momentos duros que a vida apresenta, porque afinal de contas, a gente não espera, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Você não sabe quando vai acontecer um infortúnio. E quando acontece, você vai ter que entender que vai ter uma lição. Que tipo de lição? Aí você decide se esse infortúnio vai fazer você cavar um buraco e meter a sua cabeça lá e se enterrar e não querer sair mais, ou não. Você vai se levantar e vai falar assim, não, daqui a pouco eu estou de volta e vou voltar ainda mais forte. Certo, doutor? Depende, a decisão está na pessoa, né? E se a pessoa está assistindo a gente e fala assim, poxa, vocês se refugiaram na família, mas eu não tenho família, que pode alegar isso daí. Eu me refugiei na espiritualidade, que é um pilar, para mim, essencial e primordial. Então, você não pode dar desculpas. Por mais difícil que esteja a sua situação, sempre dá para se reverter. E quando o Mauro fala, eu agradeço a Deus, em tudo dai graça. Isso aí. Em tudo dai graça. É isso aí. Se está bom, se está ruim, dai graça. Porque aquilo que você planta,
você vai colher. E muitos atletas, Mauro, dentro dessa seara, se perdem na transição, né? Se perdem justamente nesse trajeto, nessa palavra. Por quê? Porque às vezes a influência dos pais, que muitas das vezes prejudica o desenvolvimento do atleta, de um jovem ou de uma criança, porque deposita na criança a esperança dele. Como que você hoje lida com essa situação, estando à frente de uma das, quiçá, a maior federação hoje do país, esse momento de transição do atleta? Doutor, boa pergunta, sim. Foi difícil a transição de carreira também. Ela foi difícil. Eu honestamente, eu não sabia que caminho seguir. Eu só sabia que eu não queria ser treinador, Ricardo. Isso eu tinha Nossa, certeza. Mauro, sério? Eu também tenho isso comigo claro. Desde sempre, cara. Desde isso sempre. Eu tinha claro, assim, eu voltei da Espanha, né, depois de 13 anos, e claro, um dos meus filhos, o Mauro, estava com 10 e o Matheus estava com 4. E você passa muito tempo viajando, né, fora de casa, a mãe que cria os filhos sozinha. Então eu queria passar mais tempo com a minha família, com a Terumi, com o Maurinho, com o Matheus. E aí falei, vou aproveitar, não quero ser treinador, vai ser uma vida de estar 2 meses em cada lugar. É isso aí. Mando embora, falei, não, quero ficar com... Eu fui colocando na balança e cheguei a essa conclusão também. Falei, não. Mas eu não sabia que caminho seguir, Ricardo. E aí eu tive sorte, na verdade, porque eu fui morar num flat no Itaim, ali, até o apartamento que eu tinha comprado ficar pronto. E aí ali eu encontrei uma pessoa, outro dia eu estive com ele, que chama Robert Wong, que é um especialista em transição de carreira, recolocação de executivos no mercado, né? E aí eu contando minha história para ele, Mauro, ele é de origem chinesa, vamos lá no Shifu jantar um dia, eu fui ali na Liberdade jantar com ele no Shifu, a gente começou a conversar, ele falou, vamos marcar um coach, eu posso tentar te ajudar nesse processo. Aí eu falei, tá bom, Robert, eu vou lá com você. E aí eu queria que ele me falasse. Eu falei, Rob, já me fala logo o que eu faço. Isso que eu queria, né? Ele falou, não, Mauro, não funciona assim. Calma. É um processo. Eu vou tentar ajudar você descobrir né, que caminho você vai seguir. E aí ele me ajudou nesse processo, eu voltei a estudar, e aí apareceram algumas empresas espanholas, e eu acabei entrando sócio de um grupo espanhol que estava aqui em São Paulo, na área de incorporação imobiliária, energia eólica e mineração. Aí eu participava com eles de reunião de conselho de administração, aí eu fui estudar um pouco de finanças, aí eu tocava minha vida lá no mercado imobiliário, alguns investimentos também que eu fazia comprando terreno, incorporando, enfim, aí fui nessa linha. Aí chegou um momento, o Dunga e o Gilmar foram para a seleção, e Mauro, vem aqui ajudar a gente. Eu falei, Dunga, Gilmar, eu não quero estar na área técnica. Ela disse, não, mas você pode ficar aqui um pouco, ajudar como auxiliar. Eu fui um jogo de auxiliar pontual com eles. E depois na Copa América eles me voltaram a chamar para ir lá com eles, né? Tive lá com eles, fiz um relatório, entreguei. E aí eu tinha uma empresa também que eu prestava consultoria esportiva, né? E aí na época que o grupo Cassino assumiu o controle do Pão de Açúcar, eles contrataram a minha empresa para fazer uma avaliação dos ativos. Os ativos eram os atletas que estavam no balanço da empresa. Aí eu conheci ali o Fernando Soleiro, que foi presidente lá do Audax, e aí tinha uma boa relação, eu prestei o serviço lá para o Grupo Cassino e entreguei o serviço que eles me pediram. E aí, depois de 1 ano e meio de entregar esse serviço, eu tive uma boa relação com o Fernando Soleiro, gostei dele lá. Ele me liga um dia, fala, Mauro, é o Fernando, como é que você está? Eu falei, Fernando, quanto tempo? Tudo bem? Ele, tudo. Eu falei, o que você está fazendo, Fernando? Ele falou, estou aqui na Federação Paulista. Eu falei, Fernando do céu, o que você está fazendo aí? Aí ele falou, não, Mauro, tem um presidente novo chamado Reinaldo Carneiro Bastos, ele quer mudar, acabou de assumir a presidente da federação, quer mudar o projeto, quer mudar a administração, tem um projeto bacana para o futebol. Você não quer ajudar a gente a vir conhecer aqui? Eu falei, Fernando, eu estou indo para a Copa América com o Dunga e com o Gilmar, depois que eu voltar eu passo aí, a gente conversa. Aí fui lá um dia conversar com ele, com o Reinaldo, me apresentaram a proposta de mudança na gestão da federação, o projeto que eles tinham, né, Ricardo?
E como o futebol tinha me dado tantas coisas, né, Ricardo? Eu olhei ali uma oportunidade de retribuir isso. Eu falei, caramba, se a gestão do futebol no Brasil ela for mais profissional, mais moderna, ela vai poder ajudar muitos meninos, muitas meninas, né? Assim como me ajudou, como ajudou você. Eu sempre falo, caramba, se a gente fizesse uma gestão mais profissional, melhor, eu falo, olha o que é o futebol espanhol, olha o que é a Premier League. Eu olhando isso, né, Ricardo, eu falei, caramba. E aí hoje, né, Ricardo, eu acho que eu tomei uma decisão acertada, porque eu sempre falo, né, tanto na questão política, como na questão esportiva, eu sempre falo, é que nem reunião do condomínio. Se tem a reunião do condomínio, você não vai na reunião, a reunião vai acontecer e as pessoas vão decidir por você. Exato. Então eu sempre falo, é melhor a gente se envolver, participar, para tentar mudar o país, para tentar mudar a gestão esportiva. Foi por isso que eu me envolvi, estou há 10 anos lá já, Ricardo, na federação, cara, com o Reinaldo, e acreditando que no propósito maior do futebol, que é transformar vidas. Transformar. Né, que o esporte é isso, né? A vida no esporte, o objetivo de vocês é transformar a vida. Transformar vidas. É o que o futebol, que o esporte faz, Ricardo. Então, lógico que tem competições que você organiza, tem uma série de coisas ali envolvidas, mas eu sempre falo para os treinadores da base, gente, o papel de vocês é educar os meninos, é educar as meninas. Quem vai se tornar jogador de futebol é 1, é 2. Educa, que você vai formar um bom cidadão e o Brasil precisa de boas referências, de boas pessoas. Então, esse é um pouco o propósito que a gente tem lá na federação, Ricardo. É formar o bom cidadão, né, através do esporte, para servir sempre a sociedade, né, que está aí, né? Porque só haverá uma grande mudança e de grande impacto havendo uma mudança no cidadão, na pessoa, né? E o esporte, que é esse agente de transformação, que quando você fala, eu também preciso endossar isso, é verdade, ele mudou a minha realidade, ele mudou a minha vida, ele me engrandeceu como ser humano, tá? Ele, claro, potencializou vários outros pontos que eu fui descobrindo, porque quem fala hoje aqui é alguém que um dia fugia do que era a socialização, eu não queria estar no meio de pessoas, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu achava que eu não tinha nada para contribuir. O que eu sei? Não sei de nada. O futebol, ele extraiu o máximo de mim, porque eu falei, não, eu preciso me comunicar, eu preciso me socializar, eu preciso estudar. Por quê? Porque quando eu faço o gol, ou quando eu perco o gol, o microfone vai estar na minha frente, eu vou ter que dar esclarecimentos, e eu preciso me comunicar bem para me fazer entendido. E aí eu levava sempre na minha mala livros, comecei a usar a concentração como se fosse as horas sentado numa cadeira de faculdade na escola. Eu comecei a ouvir várias pessoas, eu comecei a me espelhar em pessoas e falar assim, não, é isso que eu quero aprender a me comunicar bem, eu quero poder estar na frente de uma câmera, na televisão e falar bem. O que aconteceu, Mauro? O que o futebol fez? Foi me colocando nesses programas de TV, foi me colocando na frente de microfones e eu comecei a falar, comecei a falar, e eu fazia um exercício muito interessante, Mauro, eu pegava as minhas entrevistas e eu ficava escutando depois, eu falava, nossa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso corrigir nisso, eu estou com vícios de linguagem, eu falo muito isso, e eu fui tentando corrigir, sabe, e cara, hoje, graças a Deus, há muita dedicação, há muita leitura, há muita entrega, e a pessoas, a mentores, a pessoas que do meu lado mentores. Sempre me falaram assim, Ricardo, isso daqui, desse jeito, faz assim. Olha, ao invés de você ficar tanto tempo assistindo, pega essa série, aprende isso daqui, fala sobre isso, vai estudar sobre isso daqui, lê esse livro, olha, vê o canal no YouTube que isso daqui vai te ajudar. Cara, aí eu comecei, e aí eu vejo, Mauro, como a Europa me fez bem. Me fez muito bem, porque eu via lá nos europeus essa disciplina e esse cuidado pensando lá na frente, olhando lá no futuro. Eles jogando, eles fazendo faculdade, estudando, na concentração, cara. Eu peguei um italiano chamado Amadeu Carboni, provavelmente você jogou contra ele, lateral Carboni, esquerdo, o Carboni, que jogou no Valência. Ele foi gestor lá no Valência depois. Esse também foi um dos caras que me abraçou no Valência. Me colocou debaixo do braço dele e falava assim, ó, faz isso, aqui é assim. Aí se você fizer isso aqui, você vai ter mais oportunidade. Você vai jogar. Aí eu concentrava com ele na concentração. Sabe o que ele fazia? Abria os livros e ficava lá, estudando. Eu falei, caramba, eu tinha 23 anos. Eu falei, é isso daí que eu quero para minha carreira. É isso que eu quero. Então,
a gente acaba modelando pessoas, não é verdade? E aí a gente vê o que o futebol proporciona. E eu concordo com você. Há sim a possibilidade de se tornar uma potência e uma referência para o mundo, desde que haja capacitação, profissionalização, a conscientização de que se faz necessário você se capacitar, você aprender, e aí você assumir essa responsabilidade, como você também foi muito feliz, de falar assim, eu não só chuto bola, eu pavimento caminhos, eu dou destino para pessoas. Porque aí eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo e lembrar como você e todos os companheiros seus lá em 94 arrancaram sorrisos de nós brasileiros quando nós tínhamos motivos para chorar. Porque naquele momento a crise instalada no Brasil era muito grande. Em todos os aspectos, financeiramente falando, a gente está vivendo uma crise terrível no país. E a gente perde um dos maiores ídolos da nossa nação, que foi o Ayrton Senna, que também fazia a gente sorrir nos domingos que ele vencia as corridas. E aí a seleção brasileira, o futebol, que era a nossa paixão, que é a paixão do brasileiro, agora na Copa do Mundo traz para nós essa esperança. Você fez isso, cara. Os companheiros fizeram isso. Eu contei aquela história do Viola lá, e quando eu vi ele, essas coisas todas. Então, é uma responsabilidade para os treinadores, para vocês atletas, como é para nós também hoje, mostrar para os jovens que estão vindo que, além de chutar bola, eles precisam se preocupar em ser boas pessoas, bons cidadãos, para que o nosso país melhore, para que a nossa cultura cada vez mais ganhe força e que a gente possa fazer com que cada jovem que sonhe em seguir uma carreira, seja ele como atleta, ou como gestor, ou empresário em qualquer outro ramo, não tem problema. Ele vai ser um excelente profissional naquilo que ele escolher fazer. Porque eu acho que é através da educação que a gente vai conseguir transformar o mundo. Ô, Ricardo, você está falando isso. O propósito da federação, a gente tem um planejamento estratégico. O propósito da federação hoje é transformar a sociedade, transformar a sociedade pela educação e pela paixão ao futebol. Esse é o propósito. Olha só, uma entidade de administração esportiva colocar no propósito você transformar a sociedade pela educação. Sabe por quê, Ricardo? Porque a gente acredita muito na força do futebol como plataforma de comunicação e de conscientização. Nós estamos num país que não valoriza o professor, não valoriza a leitura, não valoriza a educação. Então, falou, vamos, através do futebol, tentar mandar essa mensagem para a sociedade como a educação transforma nós, né, Ricardo? Eu falo assim, a pessoa que você se tornou e a pessoa que eu sou hoje foi graças ao esporte e à educação. Sem dúvida. Perfeito. Né? Você está falando aí... Dos nossos... O que você falou dos europeus, Ricardo, eu também vi os caras no aeroporto, chegava no aeroporto, os caras compravam livro. Eu falei, vou comprar livro também. É verdade. É verdade. É verdade, Mauro. Eu modelei lá, Mauro. Eu melhorei lá. Quando eu comecei a me transformar olhando eles, vendo eles fazendo isso. Eu também, Ricardo. Me constrangeu, cara. Não, então, para você ver como os exemplos, as boas referências assim são transformadoras, né? Então, Ricardo, eu acredito demais, assim, eu falo, né, tem uma frase do filósofo do Sócrates, fala, né, que lá no final da vida dele, ele fala, tudo que eu sei é que nada sei, né? Eu falei, pô, se o filósofo Sócrates, lá no final da vida dele, tá falando que tudo que ele sabe é que não sabe nada, eu falei, caramba, eu vou ter que estudar muito, ter que aprender. Então, eu acho que quando fala de educação permanente, ensino contínuo, eu acredito muito nisso, né, Ricardo? Eu, depois que eu falo que eu parei de jogar, o que eu mais tenho feito é estudar, é tentar me formar, porque é o que você falou, né, Ricardo? Olha você falando, né? Você tem o dom da oratória, né? Mas as pessoas te veem hoje falando, dando um discurso, as pessoas acham que isso foi natural. Foi natural, né? Ninguém consegue. Volta no esforço, na dedicação, de estou ali olhando cada entrevista e analisando que ponto eu posso melhorar. Exato. Entendeu, Ricardo? Então, assim, tudo requer esforço, dedicação, empenho, né? Então, é muito bom estar aqui e poder falar sobre isso, de verdade. E esse trabalho que vocês têm realizado hoje na Federação Paulista, sem sombra de dúvida, Mauro, posso falar isso daí para você, é uma referência no futebol nacional, o trabalho da Federação Paulista.
sem sombra de dúvida, não sei se você sabe disso, provavelmente você sabe, eu converso, eu já experimentei outros estados, não é uma crítica, não, mas eu estou falando da Federação Paulista de Futebol como uma referência. E olha o que você está falando, a preocupação de transformar a sociedade, levar a educação através do esporte. Você usa essa ferramenta que cativa e que prende a pessoa e fala para ela assim, olha, você precisa se educar, você precisa se capacitar, sabe? E através do futebol você consegue entrar em lugares que talvez uma pessoa um professor não entra, né? Mas o futebol entra. E aí no futebol tem pessoas como você, eu posso citar outras pessoas aqui que têm essa preocupação. E a Federação Paulista de Futebol tem feito isso. Eu sou prova. Todas as vezes que eu fui lá, eu sempre vi a federação muito aberta a ouvir, também a mostrar o que está sendo feito, a levar os ex-atletas lá e mostrar para eles, vocês têm possibilidade de galgar uma outra carreira aqui, oferecemos cursos, capacitação para vocês estudarem, para vocês terem uma carreira no futuro, se vocês quiserem, se vocês não querem seguir no campo, isso daqui pode, nós queremos dar essa oportunidade para vocês. Cara, eu preciso fazer uma única ressalva aqui, olha, não é uma ressalva, é um acréscimo. Quando os livros me transformaram, queimou dentro de mim o desejo de ser um escritor, cara. Caramba, que legal. E aí eu vim lançar o meu livro. Eu lancei o meu livro em 2021. Esse livro, Do Carandiru ao Palácio. E é incrível que na minha cabeça eu ia para as viagens, nos ônibus ou nas aeronaves, nos aviões, eu abria os livros, cara, e ficava consumindo a história das pessoas e eu me emocionava, e eu pegava e fazia rascunho e pegava aquilo para mim. Mas o dia que eu viajei, lendo o meu livro, cara, eu chorei dentro do avião. Chorei, eu lendo a minha história, cara. E eu lembrei de tudo, aquilo que eu passei. E hoje eu entrego os meus livros para as pessoas para deixar um pouquinho de mim nas pessoas e nas crianças do meu projeto social, para falar para elas assim, leiam, conheçam as histórias, porque eu acredito que histórias têm o poder de transformar o mundo. E nós fomos transformados por isso, através de histórias, de pessoas. E é isso que você tem feito hoje, afinco dentro da Federação Paulista, junto com o Reinaldo e com todos os profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer em alguma das vezes que eu fui lá enquanto atleta e depois no pós-carreira. Parabéns, Mauro, isso é nobre, isso merece aplauso, merece uma atenção especial e mostrando para esses atletas que sim, se você parou de jogar e você está pensando em seguir uma outra carreira ou talvez exercer uma outra função dentro do esporte, a Federação Paulista de Futebol abre essa oportunidade para você. A gente acredita muito, né, Ricardo? Bom, o que eu vou te falar, né? Você é uma baita de uma referência, de uma inspiração, né? Eu acredito muito nisso, né, Ricardo? Na importância da gente ter bons exemplos, né? Eu, desde que eu estou na federação lá, já tive algumas propostas, inclusive para voltar para a Espanha, né? E eu falo, caramba, eu acho que eu sou muito mais útil aqui na federação, porque às vezes os jogadores também me veem aqui e falam, puxa, se o Mauro está lá, eu também quero estar, Exato. eu também, né? E eles olham para a gente, né, Ricardo, quando você escreve seu livro, é o que você falou das histórias, né? A gente precisa muito de referência, de inspiração, né? Tem um escritor, acho que é canadense, que ele fala que isso tem uma força. Eu que vi o Parreira, eu queria ser o Parreira. Eu vi o Ayrton Senna, eu queria ser o Ayrton Senna. Os jovens precisam disso, né? Exato. De referência, de inspiração, né, Ricardo? Então, a gente tem essa grande responsabilidade e na federação, Ricardo, tem muita coisa para fazer, mas a gente tem o orgulho de falar que a gente tem se esforçado muito para fazer as coisas de uma forma correta, com ética, com responsabilidade, com propósito, né? Porque a minha esposa é de origem japonesa. Uhum. E a gente se conhece desde os 7 anos, né, de idade. E aí fala do Ikigai, né? O Ikigai é o que faz você sair da cama no Japão. O Ikigai é o que faz você sair da cama todos os dias. Qual o seu propósito? O que te motiva a sair da cama todos os dias, né? E o que me dá energia de sair da cama todos os dias, Ricardo, é de pensar a quantidade de vidas que o futebol está ajudando, está transformando, né? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que me dá muita satisfação na federação, o investimento que a federação foi capaz de fazer no futebol feminino aqui em São Paulo. Porque as meninas, doutor Alexandre, elas foram proibidas de jogar futebol no Brasil durante 40 anos.
2 ditaduras, Ricardo, proibiu as Uau, meninas cara. de jogar futebol feminino no Brasil. Teve jogadores que foram presas por jogar futebol. A Dilma Mendes, ela é uma Olha baita... isso, Então, cara. a gente olha aquilo e fala, gente, é uma reparação que a gente tem que fazer histórica, de tentar ajudar as meninas, se elas querem jogar futebol, porque as meninas não podem jogar. Vamos... Sim. Então, né, Ricardo, a gente olha isso e fala, o futebol ele pode ser uma plataforma de educação, de conscientização e dar um bom exemplo, de mostrar que a educação é Perfeito. importante. Então, a gente acha que a federação, muito além de organizar competições, que é o nosso core, é o que a gente faz, a gente acha que a gente tem que dar um bom exemplo, né? A gente quer estar no caminho certo para que outras falem, poxa, se a Federação Paulista está fazendo isso, vamos tentar fazer isso também, vai ser bom para ajudar meninos, meninas, é o que a gente acredita, Ricardo, e a gente está Fantástico. lutando para isso. Fantástico. E, Mauro, essa menina que está nos acompanhando, está nos assistindo, ela tem esse desejo de jogar bola, de jogar futebol e não sabe como. Como que ela encontra essa ferramenta dentro da Federação Paulista para ela falar, tô aqui, eu também quero jogar, já que existe esse programa dentro da federação? Bom, a gente está organizando muitos festivais assim pelo interior de São Paulo de futebol feminino e nesses festivais a gente convida os clubes para que colocar as meninas ali participando para que os clubes o departamento feminino do clube esteja presente e possa identificar meninas ali com condições de jogar futebol, né? Porque nós somos a primeira federação em 2016 a criar um departamento exclusivo para cuidar do futebol feminino, Ricardo. Olha isso, E cara, a partir do momento que a gente fez isso e contratou a Aline Pellegrino, uma mulher negra, ela entrou como coordenadora, chegou a diretora, foi para a CBF e o futebol feminino cresceu muito. A gente criou a primeira competição de base em 2017, que não tinha competição de base no Brasil de futebol feminino. A gente criou o Sub-17, depois criamos o Sub-15, hoje tem Sub-20, a gente já está pensando em Sub-13, Sub-14. Para quê? Se não tiver base, Ricardo, de competições de base, como é que vai ter seleção de futebol feminino? Não é possível. Não vai ter, né? Então, a gente tem feito tudo isso e, doutor, olha como são as coisas, né? Esse ano a gente começou o Campeonato Paulista Feminino, Ricardo, com 7 marcas apoiando a competição antes de começar o início da competição. O futebol feminino tem cota para os clubes, ou seja, é uma competição que gera dinheiro para a gente distribuir para os clubes, Ricardo. Premiação para os clubes. E tem uma grande parceira, que é o segundo ano que está com a gente, enfim, não sei se eu posso falar aqui, mas pode, a Petrobras, que ela não investia no futebol masculino, é parceira da federação no futebol feminino. Legal. A gente, o ano passado, organizamos um La Liga Week, levamos as meninas, todas as coordenadores, 30 mulheres para a Espanha numa imersão de uma semana. Que legal, no futebol feminino. Esse ano, a 2ª edição, graças a essa parceria da Petrobras, que está investindo, Ricardo, porque ela vê que a gente ali estamos tentando transformar a vida das meninas, dar oportunidade às meninas que eram muito diferentes do que tinha o futebol masculino e o futebol feminino. Então, você vê como você começa a organizar, fazer as coisas com propósito, marcas que não investem no futebol masculino e falam, não, eu quero estar com vocês, eu quero ajudar nessa causa, eu quero ajudar nesse propósito, né? Fantástico, cara. É bem fantástico porque tem federações que não tem condições de dar uma cota para o futebol masculino. E a federação está dando cota para futebol feminino. Olha o avanço que a Federação Paulista está. Isso mostra o trabalho sério, o engajamento e a transformação da sociedade pela educação e pelo futebol. A missão que a Federação Paulista carrega sendo um instituto. Doutor Carlos, assim, mas o que o Ricardo falou também no início da presença Quando a gente começou a gestão, uma das coisas que o Reinaldo falou, Mauro, eu quero que os jogadores, os treinadores executivos, as pessoas venham aqui na federação, frequente a federação, o futebol é deles, a gente tem que construir com eles. Então, eu acho que um pouco o sucesso da federação é tipo trabalhar como uma liga. A gente vai organizar o campeonato, Ricardo. O ano passado teve aquela questão do multibol, que é da Premier League. Sim. Né? Mas a gente começou a falar com um jogador que está na Premier League, na Itália, na Alemanha, se eles gostavam. Vocês gostam desse sistema de reposição de bola, que não tem o gandula, que deixa a bola ali em cima do suporte? Ele sim, porque é mais rápido, não tem gandula que às vezes desaparece no jogo se o time está ganhando ou está perdendo. Então está ali em cima do suporte, a gente pega a bola, repõe mais rápido. E aí a gente reuniu, como a gente faz todos os anos, os capitães, os treinadores e os diretores executivos. A gente faz isso todos os anos antes de cada competição. Olha, a gente está com essa ideia. Vocês gostam? Vocês acham que isso é bom? Que vai? E a gente ouve todo mundo, Ricardo, porque assim, a competição não é da federação, a competição é dos clubes.
É eles que vão jogar, é eles que vão participar. Então, eu acho que essa construção participativa, coletiva, envolver o capitão, os jogadores, os treinadores executivos, a chance de você errar diminui, porque você está falando com quem está jogando no campo. Perfeito. São eles que, né, Ricardo? É isso mesmo. Não adianta o Mauro, que esteve na Europa, jogando na seleção, falar, não, deixa comigo. Não. Vocês que estão aí, a competição de vocês, como vocês acham que tem que ser? E aí, né, Ricardo, você já foi muitas vezes, o Kaká, mas eu lembro o Rogério Ceni quando ele foi na federação, ele falou, Mauro, é a primeira vez que eu estou aqui. O Fábio Carilli, é a primeira vez que eu estou na federação, nunca tinha pisado aqui. Aí a gente fala, caramba, essas pessoas que construíram a história do futebol, que tem que ser homenageadas, honradas por tudo que elas fizeram, elas não frequentam a federação, alguma coisa está errada. Então a federação é a casa do futebol. Quanto mais vezes o Ricardo for lá e tiver com a gente, almoçar com a gente, e outros jogadores, treinadores, executivos, mais eles vão nos ajudar. E quanto mais assim, né, Ricardo, eu sempre falo assim, jogadores, porque o jogador, né, Ricardo, às vezes ele olha a parte técnica. Exato. E a área da comunicação também, no caso do Ricardo, enfim, esse aí pode, faz assim, Denilson, Caio, Ribeiro, isso, né, é verdade, Neto, é verdade. se tornaram grandes comunicadores, né? Perfeito. Então é uma área também que o jogador pode fazer a transição, mas na área da gestão da administração, nas federações, na confederação, na CBF, na Conmebol, na UEFA, na FIFA, precisa muito também do envolvimento e da participação dos jogadores nessa mudança que a gente quer, né, Ricardo? Então, eu deixo aqui uma palavra de incentivo aí também para que os jogadores eles olhem essas áreas da gestão da administração como oportunidades também. Lógico que as entidades elas têm que se abrir muito mais para espaço para esses profissionais, né? Mas a presença deles ali também vai ajudar muito a melhorar o futebol, Ricardo. Sem sombra de dúvidas, eu acho que essa é uma oportunidade para você entender que você pode ainda retribuir, contribuir muito para o avanço do futebol. O que o Mauro está dizendo aqui, o trabalho que está sendo feito, a referência que a Federação Paulista de Futebol se tornou hoje no Brasil, isso daí não tem como a gente negar. Está vendo tanto de coisa que a federação faz, as portas estão abertas. A federação ali está aberta para qualquer atleta que queira conhecer, que queira ir lá ouvir, que queira talvez deixar uma ideia. Sei lá, olha, pensei nisso, será que não faz sentido? E isso, de fato, vocês têm feito. Você tem conseguido, junto com o Reinaldo, com todos os profissionais lá, mostrar para o Brasil que dá para você fazer algo com excelência, sempre buscando melhorar, crescer, ouvir os profissionais, buscando novas ideias, reciclando, inovando. Eu acho que isso faz total sentido, Mauro, porque você citou algo que hoje a gente vê hoje, é uma realidade no futebol que chegou para ficar. As bolas na lateral do campo, cara, não tem esse negócio mais de ficar pedindo pro Gandula, pega a bola, tá ali, é o seu alcance mesmo, tá, o seu alcance não tá muito distante, não, você pega e já repõe, já evita qualquer tipo de problema. Isso é legal, você enxergar algo fora de bom. Opa, será que isso serve pra gente? Mas antes da gente trazer pra cá, vamos falar com o atleta, o que esse atleta acha, cara? Puxa, isso é fantástico, cara, porque como você mesmo falou, as estrelas são eles. Ricardo, tá todo mundo no estádio para ver eles, né? Para ver eles dar show. O que esses caras acham disso? Faz sentido a gente trazer para cá? Faz sentido. Conversa com o pessoal aqui e agora, vamos fazer vamos experimentar? Você acha que dá pra gente? O que vocês acham? E pegou, e ficou. Olha que legal, cara. Não, isso é apenas um exemplo, mas as decisões são sempre assim, sabe, Ricardo? E o legal disso é que assim, porque antigamente quem decidia essas questões eram só os presidentes dos clubes, né? Então, essas questões, elas vão para os conselhos com os presidentes, depois do conselho técnico, os presidentes participam. Mas o legal é que quando a gente leva para o conselho, a gente fala assim, olha, presidentes, a gente quer apresentar uma ideia aqui, essa ideia já foi discutida com os capitães, com os treinadores executivos. Quando você fala isso, cara, pode... Tá todo mundo de acordo, pode seguir em frente, ou seja, já abre caminho, eles mesmos já reconhecem que se os treinadores, os executivos e os capitães já falaram ok, nós gostamos, nós queremos isso, eles falam pode prosseguir. Teve isso, eu lembro, por exemplo, uma das primeiras vezes que eu comecei a fazer a visita aos clubes, eu fui no Santos com o Dorival Júnior falou assim, Mauro, Ricardo, você estava lá. Eu estava lá em 2015. Ricardo, eu tenho uma foto com você esse dia. Foi esse dia. Uma das coisas daquele dia 2016, da conversa, estou lembrando da foto. Olha só. Foi verdade. Estou lembrando da foto com você. O Dorival falou, Mauro, caramba, seria bom se a gente começasse a aquecer no campo.
E na Europa a gente sempre... Porque ele falou, Mauro, o cara prova chuteiro, o cara vê como é que está o campo. Aqui, pô, às vezes, muito locais, muitos estádios não deixam a gente aquecer no campo. Levamos isso lá, falamos, gente, temos que mudar o regulamento, temos que colocar no regulamento que todos os clubes podem aquecer dentro de campo. Mas através isso, né, Ricardo? Desse diálogo, na conversa, né? Dos profissionais que estão ali no dia a dia. Legal. De dar esse... Eu levando o Ricardo lá. Cara, isso é legal, cara. Mandaram uma pergunta aqui, eu vou replicar a pergunta. Só um minutinho aqui que eu vou pegar ela aqui, que eu acho que é uma pergunta bem interessante, que fala assim, Mauro, você acredita que a saúde mental influencia a performance em ambientes de alta pressão, como no esporte profissional? Totalmente. É um divisor de águas. A saúde mental, para mim, é fundamental. É fundamental você encontrar esse equilíbrio, né? De saúde, essa espiritualidade para performance, né? E aí eu acho que tem muitas formas de você buscar esse equilíbrio, mas assim, falamos muito aqui de ajuda profissional, de mentores, né? Você precisa de profissionais que possam te auxiliar nisso, né? Através da psicologia, por exemplo, né? Da terapia, ou você precisa de profissionais e pessoas que podem te dar um suporte nisso, mas a saúde mental é chave, né? Se você não tiver a saúde mental, acho que não acontece nada. E esse equilíbrio, eu tento isso hoje em dia, né? Porque eu tenho o trabalho, tenho a família, tenho os amigos, tenho a vida social, e encontrar esse equilíbrio, né? Às vezes para mim, eu gosto muito da natureza, sabe, Ricardo? Às vezes eu vou lá para o interior e falo para minha esposa, eu adoro o interior, mano. Eu preciso ir para lá, eu preciso adoro me desconectar, interior. eu preciso... O japonês, interior me reinicia. Eu também. Eu gosto. Os japoneses falam, né? Banho de floresta, a natureza, as plantas, o jardim. Às vezes eu pego lá e começo a mexer no jardim, plantar árvore. E para a natureza, para mim, essa conexão é muito forte. Me ajuda demais e é necessário, entendeu? Então, a saúde mental, para mim, enfim, principalmente hoje em dia, onde a gente tem uma epidemia de doenças mentais, né? Saúde mental, eu acho que nunca a sociedade esteve tão estressada, tão ansiosa, né? E o jogo, quando a gente fala de alta performance, né, Ricardo? Por isso que eu trabalho também com a Vida no Esporte, o Instituto, aí que vocês têm essa preocupação de auxiliar os jovens nesse sentido. Perfeito. Fundamental, hoje em dia, especialmente. Tá? Parabéns pela iniciativa. Obrigado, pelo trabalho de vocês nesse sentido aí, que é maravilhoso. Nós acreditamos nisso e por isso estamos aí para servir da melhor maneira possível, né? Nós estamos caminhando para o final do podcast. 1h20 já. 1h20 já, né? O papo tá tão leve, né? Tá tão parece bom, né? Flui, na verdade, Mauro. Mauro, eu queria te fazer uma pergunta agora para o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Quais são os pilares que você acredita, o que vocês acreditam que podem transformar o futebol brasileiro? Tá. Ricardo, primeiro a ética, a transparência, gestão profissional, né, Ricardo? E, Ricardo, uma coisa que eu acho muito ruim no futebol brasileiro, e no futebol sul-americano, talvez, né? É essa falta de união, eu diria. De união, eu vou te explicar, no sentido de que existem as rivalidades entre os clubes. Natural. Sim, né? Eu também, quando eu jogava contra a Argentina, contra o Uruguai, obviamente eu quero ganhar. Quando acaba o jogo, Ricardo, os clubes são sócios. Eles têm que trabalhar juntos, unidos, para construir um futebol melhor, mais próspero. Né? Esse é um ponto muito importante que eu vejo no Brasil. Quando a gente fala de gestão profissional, a gestão profissional ela precisa de fundamento, de embasamento nas decisões. E eu vejo que no Brasil e na América do Sul ainda se toma uma decisão muito com o coração e com o fígado. Eu gosto desse, não gosto de... Ricardo, assim, é lógico que quando você convive num grupo de jogadores, às vezes você tem mais afinidade com um do que com o outro. Você vai jantar com um, às vezes com outro, porque você... Por identidade, afinidade mesmo. Mas quando sai no campo ali, todo mundo... Um ajuda o outro, todo mundo puxa a corda para o mesmo lado. Então, essa união... Essa falta de entendimento dos clubes, eu sinto falta disso no Brasil. Entendi. Né? Está se falando de formar uma liga, por exemplo. Sim. Acho importante que os clubes formem uma liga. Olha como a Liga Espanhola, a Premier League, como foi bom, mas esse conceito de sociedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se vocês sabem,
o Miami paga 30% do salário do Messi. 30%. Sim, sim, eu sei como funciona. Os clubes pagam 70%. Exatamente. Por quê? Porque ele sabe que o Messi, participando da competição, tem mais valor para todo mundo, valoriza. Então, todos ganham. Os clubes são sócios. Se eles hoje dividem um bolo assim de 10 e eles fazem um bolo ser de 100, de 200, a fatia, de vez deles dividir 10, ela aumenta, 100. Com certeza. Então, qual que é o papel deles? Trabalharem todos juntos, unidos, para fortalecer. E eu sinto muito essa falta, Ricardo, aqui no Brasil. E a nível continental, um pouco também, porque eu estou na Conmebol hoje como embaixador, e eu sempre falo, né, essa integração Brasil, Argentina, Uruguai, a gente a nível continental também, tudo que a gente puder trabalhar junto para fortalecer o futebol sul-americano é o que a gente tem que fazer, né? Então, eu acredito muito nessa união dos clubes, né, que eles competem dentro do campo, a rivalidade é boa, porque a paixão do torcedor é ótima para a indústria, para o futebol, tudo que nós somos é graças a esse amor, essa paixão do torcedor. Perfeito. Mas o dirigente, ele tem uma grande responsabilidade de trabalhar para que essa competição, que essa união faça o futebol brasileiro ser mais forte, né, Ricardo? E outra coisa que é importante, eles são exemplos também. Tudo que a gente faz, a entrevista, o posicionamento, o que eles falam, impacta também. Então, eles têm essa grande responsabilidade. Mas é isso, eu acho que ética, responsabilidade, integridade e união dos clubes, essa gestão profissional moderna, esses são os grandes desafios, é o que eu sinto falta para o futebol brasileiro, porque assim, Ricardo, se a gente fizer isso, olha, eu vou te falar, o futebol brasileiro, na Espanha tem 2, 3, né, Ricardo? Assim, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, né? É isso aí. Valência, Sevilha, La Coruña um tempo, mas é mais Barcelona e Madrid. Na Alemanha tem o Bayern de Munique, Bayern Borussia, mas aqui no Brasil, de verdade, um campeonato organizado, estruturado, aqui começa o campeonato, tem 10. Pode colocar aí, tem isso 10, mesmo. tem 12. É então, isso aí. Eu acho que os clubes precisam se unir mais, trabalhar todos juntos. Eu acho que o que a gente quer é isso. Se eles um dia alcançar esse entendimento, cada vez a gente vai fortalecer mais o futebol brasileiro, o futebol de São Paulo e o futebol fantástico e continental também. Fantástico. Eu faço votos, sinceramente, de que haja essa conscientização, né, na cabeça, na mente dos dirigentes, de quem está fazendo o futebol, que nós trabalhamos para o futebol. Somos rivais, mas nós queremos contribuir para o avanço e o crescimento do futebol a nível nacional ou a nível internacional. Isso é muito importante e eu faço voz de que isso de fato aconteça, Mauro. Eu vou já para as minhas 2 últimas perguntas e você já vai pensando aí também, mas eu queria sair um pouquinho agora, Mauro, desse âmbito do campo, né? Você entregou tanta história, com tanto valor, né? Com tanto peso, né, no campo, a infância, depois as experiências na Espanha, no Brasil, com os treinadores, com os mentores, com os companheiros, né, que foram referência para você, família, enfim, tudo. Falamos sobre muitas coisas, é muito legal. Mas o que tira uma boa gargalhada do Mauro Silva, cara? O que tira? Faz você sorrir, assim, qual é esse momento, cara, que você... Sabe, eu sei que todos nós temos esse momento por trás de cada grande figura. Existe sempre uma criancinha lá dentro, né, cara, que às vezes com alguma situação, eu conto histórias de quando eu jogava, cara, e já tô dando risada de cara, porque é muito engraçado. Putz, cara, eu concentrava com o equatoriano Juani Casares, né, o Casares, que jogava no Atlético número 10, bom de bola, pensando num cara bom de bola. O presidente, na época que me contratou, o Sérgio Sete Câmara, ele falou assim: Ricardo, eu estou te contratando porque eu sei que você pode entregar muito para mim dentro do campo, você está bem, mas eu também estou te contratando para você me ajudar com o meu craque do time, o número 10, cara. Esse cara, ele é bom demais, eu preciso extrair mais dele, mas ele me dá um trabalho terrível fora do campo que você não faz ideia, ele não deixa eu dormir, cara. Ele me colocou para concentrar com ele, cara. E eu falo bem espanhol, né, Mauro? Uma das coisas que eu aproveitei, né, cara, que o futebol me proporcionou foi interagir com outras culturas e outros idiomas. Eu aprendi, eu falo bem espanhol fluente, graças a Deus. E eu ficava com ele, então ficava conversando em espanhol e tal, ele me perguntava bastante. Ele gostava muito de jogar videogame, irmão. Então, às vezes, ele levava o videogame para concentração, ficava eu e ele no quarto e tal, e ele colocava lá e ficava jogando. Aí ele cansava do videogame, ele vinha pro iPad, mano.
Aí ele deitava, ficava assistindo Chapolin Colorado. E dava risada assistindo. Eu ria só de ver ele rindo, cara. E aí eu via, Mauro, ele tinha 3 telefones, Mauro. 3. Cara. iPad, 3 telefones. Aí deitado assim, ficava assistindo e tal. Sabe o que acontecia, Mauro? Ele pegava no sono, cara. Ele dava tanta risada, assistia, pegava no sono. O que eu fazia? Eu ia lá, desligava o iPad, desligava o PlayStation. Ai, e os telefones dele eu não mexia, né? Mas ele tava tudo bem, não tava ligado, então eu não mexia. Eu tava lá, deixava o telefone dele. Eu me divertia com ele assistindo o Chapolin Colorado, Chaves. Ele dava gargalhada, cara. Ficava chorando antes dos jogos, assim, dando muita risada. Pra gente fugir um pouquinho dessa... Sai do campo, agora do escritório, sai da cadeira de executivo. O que arranca gargalhadas, cara, no momento que você se distrai, assim, que você, sei lá, se diverte. Poxa, eu acho que essas histórias que a gente tem no futebol, cara, quando eu me reúno, eu vou almoçar com a galera, assim, eu morro de... Pega, sei lá, né, Juninho Paulista, às vezes, puxa, o Djalminha Rivaldo, os caras, eu ligo às vezes no telefone, é tanta história, tanta coisa engraçada, assim, essa vivência do vestiário, a gente sente muita falta. Aquela lá do Ricardo Rocha, é verdade mesmo? Do Kawasaki? Não, ele fala que hoje ele mentiroso, o Ricardo. Ele fala que ele fez para descontrair, que ele foi para descontrair, eu percebi que estava muito tenso. Eu falei, para de ser mentiroso. Não, mas aí ele fala que outra coisa que ele fala assim que não, é tudo burro, ninguém percebeu. Figura, né? Ele mas, conta, por exemplo, né? Ricardo Rocha, Vampeta, César Sampaio. Meu Deus. Você sai com esses caras, você chora de dar. É mesmo o Sampaio, cara, também é mesmo, cara. O Sampaio teve lá comigo, esse César Sampaio. Oh, meu Deus. Terrível, Sampaio. Ricardo. Gosto demais. Que boa pessoa, que bom rapaz, assim. E que divertido. Inventa, não, as histórias pior que assim. Não, porque as histórias vai passando o tempo, ele vai adornando. Vai incrementando, né? Vai acrescentando. A história muda. Pois é, né? O tal do Amaral também é assim. O Amaralzinho também. Eu quando eu tô com ele, o Amaral já contei, você já me contou essa história, mas numa versão diferente. Essa é qual? A versão qual dessa nova? Não, porque a versão do Amaral que eu morri de rir, lá do Rivaldo na África do Sul. Meu Deus do céu. Quem quebrou, na verdade, lá que os caras perguntaram do apartheid, quando chega na África do Sul, e Amaralzinho, o que você acha do apartheid? Não, se for o 10, deixa comigo que eu marco ele, eu cuido dele. Não, mas aí ele mudou, porque assim, aí ele falou, então, mas aí, depois disso, eu vou pro quarto, tá lá o Rivaldo, eu falo assim, Rivaldo, e aí? Tá com fome? Acho que eu vou pedir alguma coisa. Aí ele fala, Rivaldo, você sabe o que é apartheid? Ele, não, mas se for um lanche, pede pra mim. Ou seja, já mudou a história. Já mudou, meteu o Rivaldo na história. Passou a história mais engraçado. O Rivaldo também não sabia que era apartheid. Eu vou te Amaral, é filha da mãe. Nós estivemos juntos aí um tempo atrás, ele contou essa mesma história. Que legal, doutor. Você compõe aí. Mauro, não é uma pergunta, mas tem alguma mensagem que você quer falar? Tá no seu coração, uma pergunta que não foi feita, algum esclarecimento, algum depoimento, alguma mensagem? A gente sempre abre esse espaço para os nossos entrevistados para falar aquilo que está dentro do coração dele. Aí a gente cede esse espaço também para você expor. Não, de pergunta assim, foi tão boa o bate-papo, na verdade passou tão rápido assim, e eu curti tanto, parece que eu estou sentado aqui faz 20 minutos, estamos aqui, eu acho que mais de 1h30. Adorei, muito bom estar aqui com vocês. Uma coisa que eu sempre falo nos momentos lá que eu tô com os clubes, né, com todo mundo, eu sempre falo que nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui de passagem, né, e se a gente puder, eu pelo menos penso assim, se a gente puder fazer, o que a gente puder fazer para deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né, eu acho que se trata da gente deixar um mundo mais justo, melhor, né? Quando eu estava lá na Espanha e voltei para o Brasil depois, acho que o Brasil é um país maravilhoso, mas assim, é difícil viver num país assim com tanta injustiça, com tanta gente na rua, com tanta criança. E assim, acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma casa, né, comida na mesa todos os dias. É o mínimo, um teto para... O resto não, né? Depois cada dignidade. Cada um ter dignidade, né? Então,
Eu acho que assim, Ricardo, o que eu acredito muito é que quanto mais pessoas, sei do seu trabalho, do Instituto, do propósito, quanto mais pessoas pensarem nisso e contribuírem para que a sociedade seja mais justa, seja melhor, né, Ricardo? Eu acho que é o nosso papel, assim. É que nem o time de futebol. A gente não ganha se todo mundo não jogar pelo time, né? Pela camisa que a gente está ali. Então, como sociedade, eu acredito a mesma coisa. Eu falo, se todo brasileiro acordasse de manhã e, em vez dele falasse o que é bom para mim, ele falasse o que é bom para o Brasil, o que é bom para a maioria da população, e todo mundo trabalhasse nessa direção, a gente teria um país muito melhor, né? É o que eu acredito, é o que eu tento fazer, Ricardo. É uma forma de pensar assim, essa contribuição para passar por aqui. Eu acho que quando a gente fala de legado, né? O que eu vou deixar? Isso, né, Ricardo? isso. O que eu vou deixar, né? Eu acredito muito nisso, nesse legado da gente construir, deixar alguma coisa melhor para quem vem depois, dar continuidade. Legal, fantástico. E se você pudesse deixar agora uma mensagem, né, para os jovens que sonham, né? Qual seria essa mensagem do Mauro Silva para esses jovens que estão sonhando em trabalhar no futebol, sendo dentro do campo como atleta ou em uma outra área dentro do esporte, em geral, sendo futebol, qualquer outra modalidade do esporte? Qual seria esse seu recado para esses jovens? O Ricardo, que assim, a receita do sucesso, para mim, é esforço, trabalho, dedicação, preparação. Se eles tiverem essa garra, essa resiliência, eles vão... Eu só não consigo dizer até onde eles vão chegar no nível de excelência, mas eu garanto para eles que eles vão ter sucesso no que eles vão... Só depende da entrega, da disposição, da vontade, da seriedade, da disciplina, do planejamento que eles forem capazes. Se eles tiverem isso, Ricardo, a gente sabe que eu, né, Cafu, você, o Scaloni, que é técnico da seleção da Argentina, o Scaloni jogou comigo 7 anos, é um grande exemplo. Lá no La Coruña. La Coruña, grande exemplo de superação, de seriedade, de simplicidade. Quando ele assumiu a seleção da Argentina, eu falei, vai dar certo, tenho certeza absoluta. Eu não tenho dúvida. Pela garra, pela dedicação, pelo empenho. Então, qualquer pessoa que queira ter sucesso no futebol, dentro de campo, fora de campo, em qualquer área, é disciplina, esforço, trabalho, seriedade, integridade, ética. Eu não tenho dúvida que com esses valores você vai ter sucesso na sua carreira. Não vou te dizer que se você vai chegar na seleção, no nível, mas você vai chegar num nível de excelência muito alto, posso garantir isso, Ricardo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o jovem. Fantástico, Mauro. Antes da última pergunta, nós temos que agradecer os parceiros que acreditam no podcast A Vida no Esporte. E a gente inicia com a família Garcia. Família Garcia, exatamente. Família Garcia aí, mais de 40 anos, né, nesse mercado. São especialistas, trabalham com cafés especiais, são esses aqui. Eles têm um cuidado de entregar o melhor café para que chegue lá no cliente final, o consumidor possa degustar de um café especial. Esse é um café, um chocolate com caramelo, 84 pontos, torra média 3, 100% arábica. O detalhe é que eles têm esse QR Code, onde você pode escanear aqui e ver a origem e a qualidade certificada desse café. A gente precisa agradecer porque são pessoas que validam o podcast, que acreditaram e que nos apoiam. E aqui, Mauro, eu deixo para você esse presente, né? Esse café em grãos, né? E deixo também para você que é amante de café, assim como eu, que gosto de apreciar um bom café, você também pode fazer parte do clube de assinantes de cafés da família Garcia. E lá você tem vários sabores que você pode escolher, aquele que melhor agrada o seu paladar. Então, muito obrigado, família Garcia, por apoiar o podcast A Vida no Esporte. Esse é um presente que eles mandaram para você, Mauro. Espero que você goste. São cafés que eu já provei e adoro café, e esse daí é um café com um sabor assim bem especial mesmo. Obrigado, Ricardo. Adoro café também. Que legal. Adoro, já estou com vontade aqui de vou provar. Muito obrigado, viu, Ricardo? Prazer estar com vocês. Que uma honra. O prazer é nosso. Casa Patrício. Casa Patrício. Quero também agradecer aqui a Casa Patrício, que é
uma tradição italiana com elegância brasileira, uma alfaiataria, né, que você pode fazer a sua roupa sob a sua medida, do seu melhor gosto, como você se sente bem. Nós vamos entregar para você depois um voucher. Você já recebeu esse convite também lá no Instituto, quando nós fizemos o coquetel, para você estar indo lá, para você escolher uma roupa, para você ficar ali em São Paulo, depois eu te passo o endereço, na pessoa do Daniel Patrício, que é o responsável também por nos vestir, né, por nos deixar também assim à vontade, bem elegante para os eventos que a gente vai participar. Também acredita no podcast A Vida no Esporte. Ele também tem sido um braço do podcast. Olha que legal. O que deixa a gente feliz e certos de que nós estamos no caminho é que as pessoas que vêm conhecer como funciona o podcast, elas abraçam isso também, essa missão. Então, eles acabam se tornando um parceiro nosso. E a Casa Patrício, sem sombra de dúvida, é um dos nossos parceiros. E, Mauro, você tem esse voucher que você pode ir lá e escolher a sua roupa. Tenho certeza que você vai adorar. Obrigado, Casa Patrício, pelo apoio, Daniel. A gente está muito feliz com a nossa parceria e esperamos cada vez mais que vocês continuem crescendo, recebendo mais clientes e que os clientes estejam cada vez mais satisfeitos com os produtos que vocês têm entregue aí para quem é um bom consumidor, que gosta de se vestir bem. E eu acredito sempre que às vezes você chega em um lugar e da forma com que você chega te credencia. E eles têm essa responsabilidade no posicionamento de imagem, de vestir bem as pessoas que gostam de se vestir bem, para que elas possam realmente galgar e crescer cada uma nas suas áreas. Ricardo, eu vou lá, quero ficar igual você. Você quer minha referência, eu quero ficar igual você. Não se esqueceram também da Gênesis Açaí, quero agradecer o Lucas, que também é um parceiro nosso aqui no podcast, trabalha com açaís tradicional, premium, e trabalha também com creme de cupuaçu maravilhoso. Muito bom. São apoiadores aqui do nosso podcast. Se você gosta, se você talvez quer ser um revendedor, você pode comprar posse, ele vende de 5, de 10, e você pode ser um revendedor também. Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você fizer uso disso, se você adquirir esses produtos para você revender. Nós agradecemos a Gênesis Açaí por acreditar também no podcast A Vida no Esporte. Projeto Ricardo Oliveira. O Projeto Ricardo Oliveira. Quero agradecer a todos os meus diretores, a todos os voluntários, aos treinadores, que são muito mais importantes do que eu. Sempre falo isso quando eu vou lá. Porque eu, de acordo com a possibilidade da minha agenda, eu faço um esforço para estar sempre lá, para estar treinando os garotos, para estar dando uma palavra, mas vocês não. Todos os dias vocês estão lá com chuva, com sol, com frio ou não, vocês estão lá instruindo, levando sempre boas sementes, bons incentivos, educando, treinando o ser humano para servir melhor à sociedade. Eu acredito que todos nós vivemos do outro, e tendo em vista, nós vivemos para o outro. Nós estamos retribuindo tudo aquilo que um dia fizeram por mim. Então eu faço isso com muita alegria no meu coração. Obrigado a todos vocês que fazem com que o Projeto Ricardo Oliveira se torne cada vez mais uma referência de transformação para a vida dos nossos jovens. E agora? E por último, Mauro, eu quero te entregar esse livro que, como eu falei, é um pedacinho de mim, um pedacinho da minha história, daquilo que eu sou como homem, como ser humano, e aquilo que eu fui durante os 23 anos de carreira profissional enquanto atleta. Eu acredito, e foi por isso que eu coloquei aqui, que nós temos uma história e nós precisamos honrar e respeitar a nossa história. Eu fiz isso. E quando me foi dada a possibilidade de lançar o meu livro, eu falei assim, eu quero que o nome do livro seja Do Carandiru ao Palácio, porque eu quero que as pessoas saibam de onde saiu esse grande centroavante, esse cara que encantou o mundo com os pés, os clubes por onde ele passou, quais são as raízes dele, por que o Palácio? Aí eu falo, bom, leia o meu livro, porque você vai ver que os pés que moraram durante 20 anos em um dos bairros mais sangrentos e violentos da história da Zona Norte de São Paulo, o Carandiru, foi o mesmo pé que trilhou pelos gramados mais históricos do mundo e que um dia foi convidado para entrar lá no Palácio da Espanha, lá em Madrid, para ser homenageado pelo rei Juan Carlos I, que era na época o rei,
por causa do feito que nós fizemos com o Valência de vencer a La Liga e a Europa League naquele ano, na temporada 2003 e 2004. Nós fomos recebidos lá pelo Rei. Então, eu sou um dos 15% que não desistiram. Eu acredito, Mauro, que mais fracassam aqueles que desistem. Né? O fracasso é muito você desistir. E eu sou um cara que gosto de ir além, eu gosto de ir até no meu máximo. Então, eu não desisto fácil das coisas. Então, o índice de possibilidades, todos nós partimos com 100% no nascimento. 15% dos caras que chegam lá e que conseguiram sair da bolha e construir uma história, eles tiveram que lidar com 85% de fracassos, os percalços, as dificuldades, os problemas, os nãos, as portas fechadas, né? Ser mandado embora daqui, o Cafu que bateu 9 ou 11 vezes no São Paulo, que foi dispensado, sei lá, dos 9 para cima. Ia de manhã, voltava à tarde. Ia de manhã, voltava à tarde. Você, quanta gente. Se você quer ser um campeão, passe a respeitar você primeiro e a sua história. A partir daí, você vai chegar aonde a sua mentalidade, onde o seu sonho pode chegar. E, como o Mauro falou e deixou aqui, trabalho, dedicação, ética, respeito, né, fé, esperança. Todo dia você dando o melhor de si, é possível. Mauro, é um detalhe, espero que você goste. Eu acho que eu já te presenteei. Se você tiver, eu deixo a liberdade de você poder entregar para alguém, né, para que eles também possam ter acesso, para que possa inspirar, para que possa motivar, para que possa emocionar, para que possa também tirar boas gargalhadas, porque tem um pouquinho de humor também. Mais uma vez, muito obrigado, é um prazer, uma honra você abrilhantar o nosso podcast com a referência, como referência de ser humano, como referência de atleta exemplar, como referência de pai de família e como uma grande referência como um gestor. Muito obrigado, é uma grande alegria, com certeza esse episódio foi um episódio de muito peso, como todos os outros, mas é muito especial e desejado por nós, não é verdade? Verdade. Mauro, agradeço a sua participação, de grande valia, e a gente encerra esse podcast fazendo uma última pergunta. A vida no esporte? Sim, a vida no esporte, né, Ricardo? A gente, sim. Quem melhor do que nós podemos falar. Garantir isso. O esporte transformou completamente sem dúvidas as nossas vidas, o que nós somos, e espero que vocês ajudem muitos jovens com o Instituto, com esse projeto tão bonito. Ricardo, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Doutor Alexandre, uma honra estar com vocês. Parabéns pela história. Obrigado. O livro, para mim, é um ato de generosidade, compartilhar a experiência, a vivência e deixar inspirar jovens com a sua história. Ricardo, parabéns. Eu que sou um profundo admirador de você, da sua história, da pessoa que você é. Enfim, outro dia vendo você falar, eu falo, meu Deus do céu, como o Ricardo tem o dom da oratória, que pessoa maravilhosa. Foi um momento muito especial, o lançamento do Instituto A Vida no Esporte. Emocionante, Ricardo. Uma honra estar com vocês, estava te devendo, desculpa a demora, mas eu queria muito estar aqui com você, pelo carinho, pela admiração, e eu tenho certeza que o que você vai impactar a sociedade vai ser muito especial, tenho certeza disso, Ricardo. Parabéns. Obrigado. Por tudo, tá? Significa muito para nós ouvir, bastante, né, isso sim, da boca de um cara que para nós é uma referência em todos os aspectos. Nós, do A Vida no Esporte, desejamos a você, naquilo que você tem construído, naquilo que você tem planejado, para o presente e para o futuro, que você seja muito bem sucedido em tudo, Obrigado. em tudo. Todos os projetos que você tem, que você seja muito bem sucedido. O futebol agradece tudo aquilo que você tem feito. Obrigado por ser essa referência e por mostrar novos caminhos para quem sonham em um dia estar em lugares como você já esteve e que hoje você ocupa. Nós desejamos de verdade que você seja feliz e tenha muito êxito cada vez mais em tudo, Mauro. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. E ao nosso público, nós queremos agradecer pelo tempo. Quando vocês reverem esse episódio, por favor, pega uma caneta, pega um caderno e façam todas as anotações, desenhe esse projeto e pega todas essas dicas e vai em realização ao sonho de cada um de vocês. Obrigado pelo tempo, gente. Esse foi mais um podcast A Vida no Esporte. Deus abençoe vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.